Carboidratos. O que são carboidratos? O carboidrato, ele é um dos macronutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar, para a nossa sobrevivência. E a principal função do carboidrato é gerar energia, somente essa, gerar energia. E por que o carboidrato ele é tão demonizado no processo quando se trata de emagrecimento? Por que ele é o vilão do emagrecimento? Por que ele é o vilão da nossa saúde? Novamente, o meu nome é Glícia e aqui nesse canal eu falo de emagrecimento saudável, sustentável e definitivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, que aqui eu dou todas as dicas para quem está iniciando agora um processo de emagrecimento, para quem tem dificuldades, não sabe por onde começar no processo de emagrecimento, não sabe por onde começar, você está no lugar certo. Aqui eu te ensino na prática, eu compartilho com você numa linguagem prática na qual você vai entender o meu processo de emagrecimento, o que funciona para mim, o que nunca funcionou e o que funciona de fato para mim e para qualquer pessoa que precisa emagrecer de fato. Bom, o carboidrato, embora ele seja um dos macronutrientes que o nosso corpo precisa, como eu já falei, nosso corpo ele precisa, né? Ele não depende, mas ele precisa do carboidrato para gerar energia. E o que o carboidrato tem a ver com a obesidade? Gente, tem tudo a ver. Nós não chegamos no nosso grau de obesidade que chegamos somente por causa do açúcar, por causa do sal, por causa, né, do sedentarismo, não. Nós chegamos a 90% da culpa da nossa obesidade, das nossas doenças da obesidade são causadas pelo carboidrato, tá? Mas existem vários tipos de carboidrato. Existem os bons, existem os ruins, existem os bons para quem já está magro, os ruins, né, também. Então eu vou explicar aqui a diferença entre os carboidratos, quais os tipos de carboidrato e como eles agem na sua saúde, tá? Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo hoje a fazer boas escolhas quando se trata de carboidrato no seu processo de emagrecimento. Bom, por que nós chegamos no nível de saúde que nós chegamos? Eu, por exemplo, eu cheguei a pesar 90 quilos, quando eu fiz o meu último hemograma completo, a minha glicose estava 110, o meu triglicerídeo estava 800, o meu colesterol ruim estava altíssimo, o meu colesterol bom estava baixo, minha tireoide estava ruim, eu tinha uma resistência insulínica imensa, então nada no meu corpo estava funcionando como deve. E aí, quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, que eu comecei a buscar por conhecimento, eu comecei a me aprofundar nesse assunto de emagrecimento definitivo, de saúde, tireoide, insulina, eu descobri que eu estava com todos esses problemas que eu citei aqui, candidíase de repetição, herpes bucal, lesões de psoríase, tudo, minhas mãos tudo atacada de psoríase, diarreia com constância, muita diarreia, falta de sono, irritabilidade e muitas outras coisas que você que está aí do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando. Eu descobri que eu cheguei naquele nível, naquele estado, por causa do excesso de carboidrato que eu consumi ao longo de toda a minha vida. Porque quando você não tem conhecimento, você come o que está na sua frente, você come o que te oferecem, você come o que tem ali para comer. É diferente de quando a gente tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você fica mais criteriosa, você passa a não comer mais aquelas coisas que você sabe que faz mal e você começa a fazer boas escolhas na sua alimentação, tá? O porquê que o carboidrato ele te adoece? Quando eu digo carboidrato, eu estou dizendo porque tem duas cadeias de carboidrato. O carboidrato de alto índice glicêmico, que são as farinhas, que são os farináceos, como pão, bolo,
tudo que é farinha, biscoitinho, tudo que é farinha, e não é só a farinha de trigo com glúten. Eu não tô falando aqui de glúten ainda não cheguei no glúten. Eu tô dizendo farinha de tapioca, farinha de maisena, farinha de qualquer fubá, farinha. Quando se trata de farinha, é um carboidrato de alto índice glicêmico, e é ele quem te adoece, é ele quem sobrecarrega o seu pâncreas. Por quê? Porque quando você come farinha, você toma café da manhã, você toma café com açúcar e pão com manteiga. E aí, a farinha, ela gera uma compulsão muito grande em você. Qualquer farinha, gente, eu não tô falando só de farinha de trigo não, é qualquer farinha, ela gera compulsão em você. Você tomou esse café que eu citei aqui, passa 1 hora, você tá com fome, você quer beliscar alguma coisinha antes do almoço, fala, poxa, eu tô com fome e eu preciso comer alguma coisa, e você tem aquela necessidade de mastigar, de comer alguma coisa. Por quê? Porque ela te causa uma compulsão, e quanto mais você dá para o seu cérebro, quanto mais você dá para o seu corpo, mais ele quer, porque é uma forma de energia rápida. E essa energia rápida, você só manda para dentro do seu corpo, você não gasta ela, porque você não tem condições. Você pode ser um maratonista, mas se você come farinha o tempo todo, macarrão o tempo todo, pão o tempo todo, bolinho de chuva o tempo todo, você não dá conta de gastar essa energia toda que você manda para dentro do seu corpo. É onde que o seu pâncreas ele vai trabalhar o dobro para produzir a insulina, para que o seu corpo dê conta de gastar essa energia, só que não dá conta. Então o seu pâncreas passa a trabalhar compulsivamente até ele ficar cansado, muito cansado, até ele parar de funcionar e você precisar de tomar insulina. É por isso que quem tem resistência à insulina se torna diabético tipo 2, se torna hipertenso, se torna compulsivo, se torna depressivo. Então é aí que o carboidrato te adoece, quando você come o carboidrato de alto índice glicêmico de uma forma descontrolada. Ah, Glícia, você está dizendo que eu nunca mais vou poder comer macarrão? Vai, claro que vai. Quando você sair do seu processo de emagrecimento, quando você já estiver passado por ele. Ah, eu alcancei o meu peso ideal, agora eu já tenho um corpo forte, uma mente forte, já tenho equilíbrio emocional, já tenho um comportamento racional com a comida. Aí você pode, aí tá tudo bem. Não significa também que você vai poder comer todo dia, senão você vai voltar ao que você era. Então comer uma vez ou outra não vai te matar, não vai te fazer engordar, não vai te fazer jogar todo o seu processo fora não, tá? Agora tem também os bons carboidratos, que são os carboidratos de baixo índice glicêmico, que são considerados os legumes, todo tipo de legume e as raízes. São esses os dois tipos de os carboidratos bons, os que são aconselhados que você coma no seu processo de emagrecimento. Só que aí temos duas cadeias, que são as leguminosas, que aí entra chuchu, pepino, jiló, vagem, tomate, pimentão, quiabo, berinjela, todo o legume que você cozinha, que fica mole, couve-flor, o brócolis, tudo que você cozinha que fica molinho, esse é o melhor carboidrato para quem está precisando eliminar peso, para quem precisa secar. Esses são os carboidratos que eu consumo o tempo todo. Mas Glícia, as raízes, você não falou que elas são boas? Sim, elas são ótimas para quando você já passou do seu processo de emagrecimento e agora você está treinando muito, você está fazendo uma progressão de carga muito grande, você já está sequinha, você está no processo ali de ganhar massa, embora você não precise do carboidrato para treinar, você não precisa, você não depende. É bom? É também, só que a mesma energia que o carboidrato te fornece, a gordura também te fornece. Então, entre comer um carboidrato e não conseguir gastar ele todo no seu treino
e ingerir uma gordura e conseguir guardar ela ali, fazer uma reservinha para o seu próximo treino, eu sou muito mais que você coma a gordura. Eu sou muito mais comer a gordura. Então hoje eu não como carboidrato, não como mandioca, não como baroa, não como batata doce, nem batata. Gente, quando eu tava muito acima do peso, eu ouvia falar que batata doce era bom para quem tava querendo emagrecer, é bom é melhor comer batata doce do que comer o arroz, aquela coisa toda. Então eu comia quilos de batata doce. Eu comia quilos de batata doce. E eu não conseguia eliminar nenhum um quilo, nada. Porque a gente, quando está doente, quando você está com resistência insulínica, quando você está diabética, você está doente, você não tem que comer raízes, porque embora as raízes sejam naturais, sejam boas, tenha muita fibra, elas ainda têm amido, e é o amido que o seu corpo não suporta, é o amido que o seu metabolismo não suporta, ele não aceita bem. Então, como comer? O que comer no meu processo de emagrecimento de legumes, de carboidrato? Couve-flor, abobrinha, berinjela, brócolis, tomate, pimentão, cebola, vagem, quiabo, tem muitos outros que você pode comer, muita coisa, você não precisa repetir, dá para você comer o mês todo sem precisar repetir. Tá? E é gostoso, passa a ser gostoso. Por que que os carboidratos, as leguminosas são indicadas? Primeiro porque o carboidrato que contém nesses vegetais é muito pequeno, é muito pouquinho, é muito pouco. Então, para você atingir a taxa de carboidrato que você precisa para o seu dia a dia, para você manter o seu corpo, você precisa comer uma quantidade maior. E é essa quantidade maior de legumes que você vai comer é que vai te emagrecer. Porque você vai comer muito, então você vai destravar o seu metabolismo. E além deles serem de baixo índice glicêmico, ter pouquíssimo carboidrato, eles ainda são muito ricos em fibras. Muitas fibras, é onde que as fibras te promovem uma saciedade juntamente com a gordura e com a proteína. Então as fibras são de extrema importância também para o seu corpo, vai melhorar seu intestino. Se você é constipado, tem intestino preso, vai melhorar muito seu intestino, vai te dar saciedade, vai te dar autocontrole. A água, demanda também água para dentro do seu corpo. Então as leguminosas é a melhor opção para quem quer emagrecer. Glícia, eu nunca mais vou poder comer mandioca? Claro que vai esporadicamente, vai poder sim. Agora, suponhamos, você está começando agora no seu processo de emagrecimento. Glícia, eu estou pesando 100 quilos, eu preciso emagrecer, eu nunca fiz nada, vou começar agora. Eu posso comer raízes no lugar de arroz? Sim, é uma ótima escolha, é uma ótima troca que você vai fazer. Quando a gente está muito sobrepeso, você é muito dependente de carboidrato, porque você dá carboidrato para o seu corpo o tempo todo. Então ele causa compulsão, ele causa dependência, é como se fosse o açúcar mesmo, tá? Então quando você inicia, é muito complicado você já cortar de uma hora para outra todo o carboidrato. Vou confessar, a gente passa mal, a gente sente tontura, dá uma dor de cabeça horrorosa por falta do carboidrato, porque o seu corpo está acostumado, o seu cérebro está acostumado com esse tipo de energia. Então, quando você começa a ensinar o seu corpo a usar uma outra via de energia, que é a gordura, ele sai do seu controle, ele sai do seu estado normal. Ele vai ter dor de cabeça, você vai suar frio, você vai ficar sem energia no início, mas isso é só no início. Então, mas para você que está começando agora, já é uma ótima opção você substituir o seu arroz, o seu feijão, o seu macarrão por batatas. Tá? Não significa que você vai poder comer quilos igual eu comia, tá? Mas você pode substituir sim, e muita carne, não esqueça da proteína, não esqueça da gordura. Tem também um outro tipo de carboidrato, que são os grãos. Os grãos são considerados como carboidrato. Que são os grãos, Glícia? Arroz, feijão, lentilha, feijão branco, são os grãos, granola, tudo que for grão, tá?
Esses grãos, eles têm uma quantidade muito grande de carboidrato por causa do amido. Eles têm muito amido, então o ideal é que você corte todos eles agora no início do seu processo de emagrecimento, tá? Porque senão você não vai conseguir alcançar o resultado que você precisa. Então, o que você precisa cortar são os farináceos, né? De cara, que tudo que é feito com farinha. Glice, mas isso aqui é feito com farinha de amendoim. Amendoim é saudável, mas é farinha. Tudo que é refinado, tudo que foi processado ali perde todas as fibras, passa a ser somente farinha. Pode ser farinha de linhaça. Gente, linhaça é ótimo para a saúde, maravilhoso, mas passou pelo processo de refinamento, perde tudo, todo tipo de nutriente que ela tem, ela perde ali, passa a ser somente uma farinha. Não tem diferença entre uma farinha de trigo e uma farinha de linhaça, simplesmente não tem, é o processo de refinamento. E tem também um tipo de carboidrato que talvez você não saiba que é um carboidrato, que é o açúcar. O açúcar, gente, a gente ouve falar muita coisa acerca do açúcar, né? Isso não deve ser novidade para você. E o açúcar, ele definitivamente ele não serve para nada no seu corpo, para nada no seu organismo. Quando você ingere qualquer coisa doce, aquilo vira um carboidrato dentro de você, um carboidrato de alto índice glicêmico. Aquilo acaba com a sua saúde, acaba com o seu pâncreas, cria uma resistência à insulina muito rápido. O açúcar é muito mais rápido do que o carboidrato, do que os farináceos. Então, o açúcar ele serve somente para adoçar o paladar. Quer ver você ter um resultado estrondoso, surpreendente, de cara, assim, no primeiro mês você sentir uns 10 quilos na balança? Corta o açúcar, corta os farináceos, corta os grãos e raízes no início do seu processo e corta o óleo vegetal. Corta esses 4. Você vai ter um resultado assustador. Quando eu digo nos meus vídeos aqui no YouTube que para o seu processo de emagrecimento, o primeiro passo sempre será limpar a alimentação, eu tô falando disso. Eu tô falando que para você emagrecer, o início de tudo é aprender a se relacionar com a comida. Tudo começa na comida, tudo começa no que você come. Então, quando você corta, você tem um resultado imediato. Aí depois, né, obviamente tem as outras coisas, outros processos, outros passos, as outras etapas que você precisa fazer para que você continue na sua perda de peso. Mas de cara você tem que cortar isso. Se você precisa ir para um casamento, você precisa eliminar os 5 quilos, corta esses 4 elementos da sua alimentação e volta aqui depois e me conta, tá? Emagreça comigo.